Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo as raízes filosóficas da hermenêutica jurídica. As contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Maurício Freire Soares, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A hermenêutica penetra, então, no campo dos saberes humanos. No início do século XIX, com o teólogo palestrante Friedrich Schleiermacher, assistia-se uma generalização do uso da hermenêutica. Schleiermacher é considerado o pai da moderna hermenêutica, de tal modo que as teorias hermenêuticas mais importantes na Alemanha do século XIX trazem as suas marcas, ao afirmar em célebre conferência, proferida em 1819, que a hermenêutica como arte da compreensão não existe como uma área geral, mas apenas como uma pluralidade de hermenêuticas especializadas. Schleiermacher justificou o seu objetivo fundamental de construir uma hermenêutica geral como arte da compreensão que pudesse servir de base e de centro a toda hermenêutica especial. Em Schleiermacher, 1999, a hermenêutica está relacionada com o ser humano concreto, existente e atuante no processo de compreensão do diálogo. A hermenêutica transforma-se verdadeiramente numa arte da compreensão. Aqui nós temos então um grande teórico, Friedrich Schleiermacher, que vai, em outras palavras, trazer para nós esse primeiro processo da hermenêutica. Em outras palavras, entender como uma compreensão geral, mas ao mesmo tempo a sua especificidade quando vai tratar basicamente da interpretação. A hermenêutica tem um papel extremamente importante que no passar e no decorrer da sua história, ela vai trazendo características específicas de diversos teóricos que vão efetivamente adentrar sobre essa área de conhecimento. Então é importante nós entendermos que aqui nós temos efetivamente um teórico que vai trazer as primeiras perspectivas. Consequentemente, vai impulsionar diversos outros teóricos também a apresentar suas teorias, suas leituras, análises críticas diante da relação dessa temática chamada hermenêutica. Vamos então ao nosso próximo slide. Entretanto, com a obra do filósofo Wilhelm Dittel, que a hermenêutica adquire o estatuto de um modo de conhecimento da vida humana, especialmente apto para aprender a cultura irredutível em si mesma aos fenômenos naturais. Depois da morte de Schleiermacher, em 1834, o projeto de desenvolver uma hermenêutica geral esmoeceu perto do final do século XIX, quando o filósofo historiador e literário Wilhelm Dittel começou a vislumbrar na hermenêutica o fundamento para as humanidades. A experiência concreta, histórica e viva passa a ser o ponto de partida e o ponto de chegada do conhecimento humano. Conforme elucida Palmer, 1999, Dittel propõe o desmantelamento ou transcendental dos idealistas alemães, valorizando a experiência humana no processo hermenêutico. Situa, pois, a tarefa interpretativa no plano histórico, propondo a explicação e a compreensão, respectivamente, como modos de cognição da natureza e da realidade sociocultural. Logo após a morte de Schleiermacher, nós temos efetivamente aqui Dittel que vai dar continuidade a todas as discussões apresentadas inicialmente pelo nosso teórico.
vai dar continuidade, vai, de certa forma, analisar também e aprofundar grande parte do pensamento trazido nas primeiras discussões relacionadas à hermenêutica. A hermenêutica, sem dúvida nenhuma, é uma das ciências extremamente importantes quando se trata dessa relação da interpretação, de compreender efetivamente como os processos se constroem dentro da sociedade. Sem dúvida nenhuma, ela tem um papel importante também dentro da área do direito. Compreendendo que a filosofia do direito parte do princípio de processos de racionalidade, de interpretação e de compreensão, a hermenêutica também faz parte desse cenário. Vamos então ao nosso próximo slide. Nos albores do século XX, firma-se uma hermenêutica radicada na existência. Merece registro a contribuição existencialista de Martin Heidegger. Deveras, Heidegger, 1997, opera duas rupturas em relação à concepção preconizada por Dilthey. A hermenêutica não é inserida no quadro gnoseológico como um problema de metodologia das ciências humanas. Não se trata, como em Dilthey, de opor o ato de compreensão próprio das ciências humanas ao caminho da explicação via metodológica das ciências naturais. A compreensão passa a ser visualizada não como um ato cognitivo de um sujeito dissociado do mundo, mas, isso sim, como um prolongamento essencial da existência humana. Compreender é um modo de estar antes de configurar-se como um método científico. Por isso, mesmo ao ser não somente não pode ser definido, como também nunca se deixa determinar em seu sentido por outra coisa, nem como outra coisa. O ser é algo derradeiro e o último que subsiste sobre o seu sentido. Trata-se de algo autônomo, independente, que se dá em seu sentido. É principalmente dentro dessa relação que nós temos efetivamente a expansão do pensamento da hermenêutica. Compreender efetivamente o seu sentido, a sua importância, as formas pelas quais a hermenêutica traz respostas ou mais questionamentos relacionados então à composição da sociedade, a forma das relações, a forma das estruturas, a forma dos comportamentos, sem dúvida nenhuma, são aspectos importantes aqui que passam pela composição e pela ótica da hermenêutica. A hermenêutica ela tem esse papel importante diante de toda a relação de traduzir efetivamente grande parte daquilo que se produz na sociedade. Vinda dos preceitos gregos, da relação de Hermes, como aquele que conseguia conversar, dialogar com todos, entender efetivamente a composição e a forma de todos se expressarem, nós temos aqui então esse processo expresso a partir da interpretação, a partir de uma lógica que traz toda uma relação de um determinado conhecimento que se produz. E esse conhecimento se faz efetivamente a partir do momento que você compreende efetivamente qual é o sentido dele. E assim a hermenêutica tem esse papel importantíssimo dentro da relação da área das ciências. Vamos então ao nosso próximo slide. Posteriormente emerge um novo paradigma hermenêutico, que conforme a atividade interpretativa como situação humana. Desponta a obra de Hans Gardner, para quem a interpretação, antes de ser um método, é a expressão de uma situação do homem. Para Gardner, 1997, o hermeneuta, ao interpretar um objeto, está já situado no horizonte aberto pela obra, o que ele denomina círculo hermenêutico. A interpretação é, sobretudo, a elucidação das relações que o intérprete estabelece com a tradição, de que provém, pois, na exégese de textos literários, o significado não aguarda ser desvendado pelo intérprete, mas é produzido no diálogo estabelecido entre o hermeneuta e a obra. Ao procurar compreender um fenômeno histórico a partir da distância histórica que determina a nossa situação hermenêutica, como um todo,
Encontramos-nos sempre sob os efeitos de uma história concreta. A iluminação dessa situação não pode ser plenamente realizada em face da essência, mesmo do ser histórico que somos. Logo devemos tentar nos colocar no lugar do outro para poder entendê-lo. A hermenêutica traz esse papel importantíssimo dentro da relação de você compreender os processos, de você analisar, de você se colocar na posição do outro para efetivamente trazer essa relação da interpretação e produzir a partir daqui conhecimento que vão, em outras palavras, explicar o porquê das coisas daquela forma. E assim a gente tem efetivamente então essa expansão. Cada um desses teóricos apresentados aqui, muitos deles, vão efetivamente no decorrer desse processo trazer as suas características específicas em um aprofundamento quando vão discutir a hermenêutica, quando vão discutir esse processo importantíssimo que faz parte da ciência, que é a interpretação de tudo aquilo que se produz dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Como síntese da evolução das ideias anteriores, desenvolveu-se a fundamentação hermenêutica de Paul Ricoeur. O notável pensador adota uma posição conciliadora em face da dicotomia de Duquesne entre a compreensão e explicação. Com efeito, Ricoeur, 1989, torna-se a referida dicotomia complementar através da consideração do fenômeno humano como intermédio simultaneamente estruturante e estruturado, articulando a pertença ontológica e a distanciação metodológica. A constituição da hermenêutica enquanto saber autônomo é um dos seus temas fulcrais, abandonando o primado da subjetividade e o idealismo de Husserl, assumindo a pertença participativa como pré-condição de todo o esforço interpretativo. Heidegger, Gadamer. Ricoeur desenvolve suas concepções teóricas sem esquecer os precursores da teoria geral da interpretação. Procura-se, assim, consolidar um modelo dialético que enlace a verdade como desvelamento, ontologia da compreensão, e a exigência crítica representada pelos métodos rigorosos das ciências humanas. Aqui a gente pode perceber, em grande parte de todos esses teóricos que foram apresentados, que a hermenêutica ela tem seu espaço extremamente importante dentro da área das ciências, bem como entender que a hermenêutica ela vai, em outras palavras, auxiliar grande parte das ciências, como o caso, por exemplo, quando nós observamos a hermenêutica dentro dos princípios e da análise do direito. A hermenêutica passa a ser uma questão importantíssima que, ao refletir, ao interpretar, ao analisar, grande parte das escolas jurídicas, sem dúvida nenhuma, traz contribuições, traz informações, traz discussões e consegue efetivamente aprofundar diversas temáticas. Assim, nós concluímos a aula de hoje falando então sobre esses diversos teóricos, entendendo que a hermenêutica passa a ser então essa ciência da interpretação que nos ajuda muito em diversas outras áreas de conhecimento. A todos vocês, espero que tenha contribuído conhecer um pouquinho mais sobre essa temática e nos encontramos na nossa próxima aula.